Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa aula sobre oração e intercessão. E hoje nós vamos falar sobre a intercessão, ela torna o crente colaborador de Cristo. Nós vamos entender um pouco melhor como que funciona a intercessão que nós fazemos, né? Como que isso ajuda a continuar vendo Deus operar no meio das pessoas. Então nós vamos ler um trecho que está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 e o 19. E diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que através de Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Recebeu-nos em seu favor e trouxe-nos a harmonia com ele. E deu-nos o ministério da reconciliação, para que por palavra e feitos possamos levar outros à harmonia com ele. Foi Deus pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando o mundo ao seu favor, não levando em conta e imputando aos homens as suas transgressões, mas cancelando-as, e nos encarregou da mensagem da reconciliação, da restauração do favor. Aqui está falando sobre a missão que o Senhor Jesus nos entregou, nos perdoando, né, e nos reconciliando com Deus. E essa missão é dada a todos os cristãos, sem exceção. Muitas vezes nós vemos as pessoas falar: esse não é o meu chamado. Mas a única ordem que foi dada por Jesus para todos é: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, o ide é para todos, sem exceção. Então nós temos que entender que para que nós vejamos o Senhor conhecido, nós precisamos cumprir a nossa missão, que é levar a palavra de reconciliação. Porém, isso não é tão fácil quanto parece. Por quê? Porque existe uma resistência humana e também uma resistência maligna como barreira para que o evangelho não seja conhecido. Nós sabemos, quem é cristão há um tempo, que sabe que não é tão fácil, ou todos os nossos seriam cristãos também, né? Nossa família, nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam. Apesar da gente se esforçar para isso, muitas vezes isso não acontece dentro da nossa própria casa. Então, nesta manhã, eu estou gravando a aula hoje pela manhã. Não sei que hora que você vai ver, mas nesse momento que você está assistindo essa aula, eu quero que você abra sua mente, abra os seus ouvidos, abra o seu entendimento espiritual para receber essa aula. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu declaro nesse momento que essa pessoa que vai ouvir essa aula, Senhor, seja alcançada por Ti, pelo conhecimento da Tua palavra, pelas estratégias que o Senhor deixou escrita para nós, que venhamos, Senhor, trazer palavra de vida, de reconciliação, de restauração e de salvação, para a pessoa que está ouvindo e para todos aqueles que irão ouvi-la. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Jesus está intercedendo no céu todo o tempo, defendendo ali os interesses do homem junto ao Pai. Mas estamos nele e somos, por assim dizer, sua extensão na terra. Seu corpo e cooperamos com ele em toda a sua obra de redenção, como veículos e canais da sua palavra. Paulo diz que temos recebido o ministério da reconciliação. Interceder é participar desse ministério, pois ele envolve tanto proclamação quanto intercessão. Então, o que acontece?
Quando nós recebemos Jesus em nossas vidas, nós ficamos perdidamente apaixonados por Jesus, né? Queremos que todas as pessoas venham sentir o que nós estamos sentindo. E na maioria das vezes nós nos frustramos, porque as pessoas acabam nos criticando, ou fazendo piadinhas, né? Ou dizendo que, você tá louco, você é tão jovem, já ouviu isso? Vai curtir a vida primeiro. Só que quando nós recebemos Jesus e o Espírito Santo começa a atuar em nós, trazendo para nós a reconciliação em Cristo Jesus, nós passamos a entender que a melhor vida é essa que é vivida em Cristo Jesus. E isso está relacionado a uma grande cooperação com Cristo aqui na Terra, através dos intercessores. Os intercessores são mais do que você pensa. Em todo lugar tem intercessor. Existe todo tipo de intercessor. Existe intercessor que ele ora pelas nações, apenas isso. Tem intercessor que ora pela política, para que o Senhor continue trabalhando. E intercessores que oram por causas em tantas coisas. E existe intercessores que intercedem por suas famílias, por tua casa, pelo seu trabalho, pela tua igreja, pelos seus amigos. E isso é também ser parte da missão. Qual é a missão? Levar a palavra de vida eterna que está em Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação sem a cruz. Então nós temos que continuar ministrando, pregando sobre a cruz de Cristo. Não podemos nunca desistir dessa palavra. Porque você tem notado que o tempo que estamos vivendo, as pessoas falam muito pouco sobre o sacrifício da cruz. As pessoas estão mais ligadas a projetos por si mesmos, né? De autocura, de a prosperidade, de estar bem, de ter coisas materiais para simbolizar que você é abençoado. E não é nada disso, né? A Bíblia nos ensina que o verdadeiro tesouro, ele é ajuntado no céu e não aqui na terra. Tudo que nós temos aqui é passageiro, vai ficar aqui. Hoje estamos aqui, né? Assim, eu tenho essa roupinha, esse brinco bonito aqui que eu ganhei. Então, assim, essas coisas a gente gosta, só que isso não vai com a gente para o céu. Quando o Senhor nos levar para a glória dele, nós iremos ser transformados, né? Um corpo glorificado. Essas vestes é terrena, nós não iremos usá-las, não iremos usufruir dessas casas que nós construímos, não iremos andar nos carros que nós compramos, mas nós teremos uma vida com Cristo totalmente gloriosa. Então, quanto mais tesouros nós ajuntarmos aqui nessa terra, e quanto mais nós os desejar, nós estaremos negligenciando a verdadeira missão. Não que isso é errado, mas que isso às vezes ocupa o espaço, entende? Quem faz missões sabe o quanto é valioso o tempo em que você dedica a falar de Jesus. Precisamos de recursos, com certeza, mas eu vou te dizer, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Para sermos intercessores, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. Já falei em outras aulas, né? Reconhecer a palavra de Deus e conhecê-la e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas é uma parte principal, especial e indispensável para continuar a missão, para fazer a missão, para trazer Jesus ao coração de todas as pessoas, porque somente assim serão reconciliados com Cristo e com Deus. Amém? Então, nessa parte do estudo de intercessão, nós estamos falando sobre o conhecimento da intercessão. Muitas pessoas acham que eu já sei orar, eu não vou ficar estudando, porque onde já se viu, todos nós sabemos orar. Orar significa falar, agir, se mover, conversar, sabe? Então nós todos sabemos orar. É algo que já nasceu em nós. Porém, orar com
direcionamento, orar com propósito, orar com, como é que eu posso te dizer? Orar com fidelidade a Deus, orar a palavra de Deus. Aqui nesse estudo de intercessão nós estamos aprendendo a orar a palavra de Deus, né? Aqui quando, olha que fala aqui, Paulo fala aqui, ó, restaurando, reconciliando e restaurando o mundo ao seu favor. Jesus, ele fez isso. Ele se entregou para que o mundo fosse reconciliado com o Pai. Então, essas coisas é importante a gente saber orar, né? Saber declamar, declarar, profetizar em nossas orações. Um exemplo, essa palavra que fala aqui, né? Da reconciliação. Então, eu vou orar, né? Então, eu vou orar assim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Eu vou orar assim. Mas todas as coisas provêm de Deus. Eu declaro isso. Eu declaro que todas as coisas provêm de Deus, que através de Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo, né? Então, Raquel, eu entendo que Ele nos deu o ministério da reconciliação, para que eu possa levar essa palavra de reconciliação, de restauração, para que todos venham conhecê-lo, para que todos venham se reconciliar com Ele, para o favor dele mesmo. Aí eu vou orar: Senhor, capacita a minha vida para que eu seja uma ferramenta de reconciliação, de restauração, para que todas as pessoas que se aproximem de mim vejam em mim a reconciliação atuante de Cristo Jesus. Olha essa oração, gente, não é perfeita? É perfeita, sabe por que ela é perfeita? Porque ela está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. É diferente quando nós oramos dentro do nosso próprio conhecimento e entendimento. Mas quando nós oramos com propriedade dentro da palavra do Senhor, nós oramos de forma correta. Então, aí o que eu entendo disso? Que a intercessão, ela alarga a nossa visão, entendeu? Quem se prontifica a interceder passa a ter uma visão cada vez mais ampla do reino de Deus. Sai do seu mundo limitado, sai da caixinha, sai do quadradinho de todo dia a mesma oração, todo dia a mesma forma de orar, todo dia as mesmas palavras. É assim que está escrito sobre as vãs repetições, aquilo que a gente faz todo dia que vira o automático. E isso que é o errado. Não é errado você orar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é vã. Já reparou nisso? As pessoas, elas erram quando dizem isso. Que aí você sai do seu mundo limitado e vai se entrelaçando no amor de Deus, na visão de Deus, até que Jesus Cristo seja visto em você e através de você, né? E quando a gente se devota à intercessão, o mundo se torna a sua missão, o seu lugar de missão, sabe? É como você, vamos supor, quem ministra na igreja, tá lá no púlpito e tal, o mundo se torna o seu púlpito, porque você vai interceder por todas as pessoas, não só por aquelas que estão ao seu redor. O intercessor, ele tem a capacidade, ele tem o poder de alcançar as nações, todas elas, através da oração. Uma oração feita, direcionada pela palavra de Deus, ela é extremamente eficaz. Não tem falha numa oração feita dentro da palavra de Deus. Quem não intercede fica bitolado no seu reinozinho, desse tamanhozinho, orando apenas por si mesmo, para que Deus o abençoe, para que Deus te dê, para que Deus resolva seus problemas, para que, sabe, a gente se torna egoísta. E o reino de Deus não tem lugar para o egoísmo. O reino de Deus, ele é serviço ao próximo.
Olha só, Jesus declarou: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. O próprio Jesus, ele mostrou, né? Ele não falou, ele mostrou que a palavra de Deus, ela é praticada em atitudes, não em verbalizar apenas. Verbalizamos e logo executamos. Essa é a missão. É você ser, é você fazer, é você mover-se à palavra de Deus. Ou seja, muitas pessoas não vão entender o que você fala. Muitas que não conhecem Jesus, mas elas vão entender a sua forma de se expressar corporalmente em atitudes. O que as suas atitudes têm levado as pessoas a ver? Jesus ou um Deus que escolhe a quem ele quer abençoar? Um Deus que mandou Jesus para umas pessoas e para outras não? A gente sabe que isso não é verdade. Jesus Cristo, ele morreu para todos que assim desejar sejam salvos. Jesus, ele colocou diante de todas as pessoas uma mesa posta. Aquele que quiser fazer parte, esse sim será alimentado por ele, será direcionado, será encontrado e será reconciliado com Deus. A intercessão, ela tem um poder extraordinário de mover, né, os corações, de derrubar barreiras, de escalar montanhas. Muitas vezes a gente acha assim: aquela pessoa é impossível ser encontrada por Jesus. Impossível se você não tiver a coragem de se posicionar e orar para que Deus venha derrubar as barreiras na vida daquela pessoa. Já viu pessoas que não vão para a igreja, não faz nada, não aceita Jesus nem nada e são alcançadas por milagres e tal? Essas pessoas têm intercessores orando pela vida delas, pode apostar nisso. Só que vai chegar o dia em que ela vai entender isso. Geralmente são mães que oram pelos seus filhos, que muitas vezes têm livramentos e nem sabem por quê. É porque tem uma mãe, tem uma avó, tem uma irmã que ora por eles, né? Ou irmãos, né? Estamos falando de pessoas. Aqui, ó, não há maior investimento no mundo do que orar pelos outros. Oh, meu Deus! Não há tempo mais bem empregue do que aquele gasto em intercessão pelos homens e pelas nações. Você já percebeu que uma pessoa que não gosta de dar nunca tem nada? Já viu? Uma pessoa que só pede para ela nunca está satisfeita. Mas aquela que abre o coração, que escancara o coração em oração, em obras, em piedade, essa pessoa, ela é rica. Ela é muito rica. Ela é rica em bênçãos que o Senhor derrama. Assim, a Bíblia diz, né, que tudo aquilo que você plantar, certamente isso colherá. Então, tudo que nós plantarmos, se nós plantarmos a ira, a contenda, a soberba, a pessoa que é avarenta, o que nós vamos colher? Fruto dessas coisas. E o que elas geram? Pense aí. Então, a intercessão, ela edifica a fé. Sabe por quê? Quando você ora, quando você passa um período de tempo intercedendo por vidas, e você, depois de algum tempo que você pensa, eu estou cansada e eu não vou orar mais. Eu me cansei porque não está tendo resultado. E de repente você começa a ver resultado. Você começa a ver a pessoa ser transformada, a pessoa ser edificada, começa a buscar a Deus. Ainda que não seja na mesma igreja que você, isso não importa. O que importa é que as pessoas venham conhecer a Jesus e a segui-lo, congregar, estar unido em Cristo. E aí você vê o fruto da sua oração. Isso edifica e aumenta a sua fé. Então, o que eu quero dizer para você? Você está gostando dessa aula?
Você está gostando desse tempo? Se você está gostando, deixa eu te falar, convida outras pessoas maduras na fé para vir estudar também, tá bom? Novo convertido eu não aconselho, tá? Porque nós vamos falar em coisas muito fortes. Mas convida a pessoa madura na fé para vir também fazer aula com a gente, né? Assim, estar aprendendo mais. Quanto mais pessoas ensinadas, mais pessoas alcançadas pelo Evangelho eficazmente nós teremos. Pessoas que aprendam a interceder de maneira correta dentro da palavra de Deus. E a intercessão eficaz é aquela que está de acordo com o coração de Deus. O que está no coração de Deus? Que haja salvação. Que haja salvação. Reconciliação. O Senhor quer reconciliar o ser humano a Deus. Jesus veio para rasgar o véu, para nos unir novamente ao nosso Pai. Conforme foi escrito em Gênesis, Adão e Eva, eles fizeram a separação, porque pecaram em desobediência. Mas o Senhor Jesus veio trazer essa nova oportunidade, para que em obediência nós sejamos novamente reconectados ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então, eu quero dizer para você, aproveita esse tempo que você está aqui vendo essa aula. Medite, anote, faça anotações, procure conhecer o que verdadeiramente o Senhor te chamou para fazer e para ser. Em primeiro lugar, nós todos os cristãos, todos os evangélicos, vou chamar assim, foram chamados para o ministério da reconciliação. Amém? Que esta aula seja edificante para você. E nós vamos seguindo, né? Nós vamos aí continuar tendo esses momentos tão bons que nós aprendemos tanto sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Hoje vai ser uma aula bem pequena, porque é uma coisa experimental, eu ainda não havia feito. Não sei como vai ficar, né? Então, essa aula foi assim, extraordinária, né? Diferenciada e talvez, quem sabe, mais para frente eu comece a fazer essas aulas gravadas para abençoar mais vidas. Então, o que eu quero pedir para você, interceda por mim, para que o Senhor me direcione conforme a vontade dEle, dentro do propósito dEle para a minha vida, tá bom? Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Um beijo, tchau, gente!